Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus disse: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás nos céus. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 29. E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus fazia e ficou inquieto, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos, e outros: É Elias que apareceu, e outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15. Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. Após a transfiguração, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhes falara. Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. Marcos, capítulo 9, versículo 10 a 12. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. A palavra ressurreição podia sim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança e sabia-se quem eram seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir, como doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: sois mestre em Israel, ignorais essas coisas. Em verdade vos digo que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos. E, entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? João, capítulo 3,
versículo 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, versículo 1 a 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la como combateu tantas outras. Longe disso, Jesus a confirmou com toda a sua autoridade e colocou-a como ensinamento e como a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não vos espanteis e vos digo que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido de regeneração pela água do batismo. Porém, o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo com um sentido diferente do que lhe é próprio. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso julgavam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Conforme essa crença, a água tinha se tornado símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam então, se o homem não renascer com seu corpo e sua alma, é nesse sentido que foram entendidas naqueles tempos. A mesma interpretação, aliás, é confirmada por estas outras palavras de Jesus: o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito, as quais dão a exata diferença entre o espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer, escutais sua voz, mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender como a alma do homem, ou o Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer. Não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Significa que não se conhece o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito, ou alma, fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. De todos os modos, esta passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma, e por conseguinte, da pluralidade das existências. Acontece que desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois todos os profetas e também a lei assim profetizaram. E se quereis entender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 11, versículo 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho do apóstolo João podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, não acontece o mesmo nesta passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não há nem sentido figurado nem símbolos, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam estas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época? Jesus a explica dizendo: se quereis entender o que digo, ele mesmo é o Elias que há. Portanto, João não sendo outro senão Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra referência à violência da lei mosaica, que determinava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra da promissão, paraíso dos hebreus, enquanto, pelo ensinamento da lei de Jesus, ganha-se o céu pela caridade e doçura. Depois acrescenta: ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Estas palavras, muitas vezes repetidas por Jesus, confirmam claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades.